O Internacional se representa hoje no CT Parque Gigante e já faz a sua penúltima atividade antes do jogo contra o Palmeiras nessa próxima quarta-feira. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre alguns bastidores, inclusive sobre o time do técnico Eduardo Cudê, sobre algumas informações também sobre a direção do Internacional, sobre dinheiro que vai pingar para o Inter, sobre um bastidor também sobre Rafael Santos Borré e sobre um jogador ex-Inter no qual o Inter ainda tem porcentagem que está negociando com o rival. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que até uma melhora na performance entre 4 paredes, uma cápsula dura mais de 4 dias, não perde tempo e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações junto ao Internacional. E eu quero começar realmente falando o Inter que treina nesta tarde, reapresentação do Internacional do CT Parque Gigante para o jogo da próxima quarta contra a equipe do Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo de confronto direto, né? Até porque o Inter, teoricamente, né, a ideia do Inter nesse ano é disputar o título do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, junto com o Flamengo, junto com o Atlético Mineiro, são clubes que vão disputar também contra o Inter, e agora já acontece esse primeiro confronto assim de maneira direta na Arena Barueri. Não vai ser nem no Allianz Parque, porque vai acontecer um show por lá, o estádio vai ficar impedido de poder mandar o jogo, e até isso o Inter consegue entrar com um tipo de vantagem, né? Porque o Inter não vai ter que, por exemplo, jogar no novo gramado sintético. O novo gramado sintético, inclusive, foi trocado esse ano, inclusive mudou o tipo da grama, né? O tipo também no material, então o Inter não vai precisar se adaptar também a toda essa situação. O técnico Eduardo Cudê hoje faz um trabalho regenerativo, jogadores que jogaram contra o Bahia ficam na academia, não relacionados, reservas ou jogadores que atuaram poucos minutos ficam aí no gramado aí sim fazendo uma atividade com bola. Amanhã, na terça-feira, aí sim, atividade e única que o Cudê vai ter para preparar essa equipe para o jogo contra o Palmeiras, tá? Jogo dificílimo para o Internacional. No ano passado, o Inter teve 2 confrontos contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio 0-0, que culminou na demissão por parte do Mano Menezes. No retorno, o técnico Eduardo Cudê teve a única derrota ali daquela sequência depois da eliminação, que foi aquela derrota por 3-0, onde a gente lembra, né, que inclusive alguns de nós até pedia para o Inter perder aquele jogo porque era um resultado importante, porque o Palmeiras vinha disputando, né, o Campeonato Brasileiro com o Grêmio. Nesse momento, o Inter também tem uma outra situação e alguns bastidores que eu quero trazer que irritaram a direção do Internacional. Primeiro, são muitas críticas ao trabalho de Eduardo Cudê, que tem hoje um aproveitamento em 19 jogos de 15 vitórias, 4 empates e apenas somente, né, uma derrota até o momento, que foi contra o Guarani de Bagé lá em janeiro, naquele jogo que inclusive, né, o Inter colocou jogadores reservas. 6 desses jogadores nem estão mais aqui, né, o Gabriel Barros, o Gustavo Campanharo, o Luiz Adriano, o Pedro Henrique, né, jogadores que nem estão mais aqui em Porto Alegre, o Carlos de Pena também. Então, todos esses jogadores não estão mais aqui em Porto Alegre, mas foi a única derrota que o Inter teve até aqui. E a direção do Inter ficou muito irritada com essa situação e sobre toda essa pressão que vem sendo feita, sobre todos esses protestos que vem acontecendo. Por exemplo, no último jogo contra o Bahia, né, a torcida organizada do Inter, a principal, a Guarda Popular, não levou a banda, né, não teve, por exemplo, cantos, não levou nenhum tipo de faixa em protesto. Desde o jogo contra o Real Tomaiapo isso já acontece. Contra o Tomaiapo ainda teve banda. No jogo contra o Bahia isso não aconteceu, né, nas 22 mil pessoas que estavam lá presentes. Isso vem chateando a direção internacional também, né, a imprensa também vem chateando a direção. O próprio Eduardo Cudê foi muito, né, soltou muito verbo na última entrevista coletiva, falou muito, né, sobre novamente não consumir merda, né, citou inclusive 4 ou 5 jornalistas, falou muito sobre essa situação, mas o fato é que o Inter vem tentando blindar o vestiário sobre o máximo dessa situação. O fato é, e o Cudê trouxe essa informação, né, que o presidente Alessandro Barcelos ofereceu um contrato de 3 anos para ele, ou seja, um contrato, a gente está falando aqui, né, desde a virada desse ano, um contrato até final de, por exemplo, de 2026. Ele não quis esse contrato de 3 anos, fez somente um contrato de mais um ano com o Internacional, e nas palavras do Cudê, esse ano vai ou racha. Ou esse ano realmente ele tem convicção, e ele diz que ele tem convicção que uma das 3 competições que o Inter tá, o Inter vai conseguir conquistar títulos, e disse que se não conseguir, vai ou racha.
né? E é basicamente essa situação que ele colocou, né, de ter essa pressão por conquistar o título, porque ele acredita que esse time, todo mundo sabe que esse time, né, que o Inter montou para essa temporada, é um time que tem totais condições de ganhar uma Sul-Americana, de ganhar uma Copa do Brasil e de ganhar até mesmo um Campeonato Brasileiro. Outra situação, bastidores sobre o Borré, tá? E aí o Magrão falou isso na zona mista, né, que o Inter nos bastidores coloca esse início do Borré, esse mau início do Borré, né, porque é um cara que não vem jogando bem, até contra o Bahia, em relação a ele mesmo, ele foi melhor, mas nesses 4 primeiros jogos do Borré, o Inter faz uma associação aos 5 primeiros jogos do Ener Valencia, quando ele não balançou as redes, né? O Valencia demorou mais de 5 jogos. O primeiro jogo que o Valencia foi fazer gol foi lá no Monumental de Nunes, na Libertadores, aquele gol que ele faz de cabeça, né, naquela derrota do Inter por 2-1, que foi um gol muito importante, que depois, né, na soma dos placares, fez o Inter levar a decisão para os pênaltis e depois conseguir a classificação. Mas o Inter entende que o Borré está no mesmo processo do Valencia, no processo de adaptação ao futebol brasileiro, e o Inter entende que o fato do Borré estar errando esses gols, do fato do Borré estar jogando mal, é associado a essa situação. E o Inter colocou, por exemplo, e deu de exemplo, né, o fato do Valencia de também ter demorado aí 4, 5, né, demorou no caso, né, o 6º jogo que ele foi marcar gol, mas enfim, para começar a balançar as redes. E o Inter tem convicção que o Borré vai entregar aquilo que se espera, de ser um jogador que realmente seja participativo e decisivo. Estava conversando com alguns colegas colombianos, e o Borré é um jogador da seleção colombiana. E lá na Colômbia eles falam que o Borré é um jogador, e ele é chamado, né, de La Máquina, porque ele é um jogador que corre os 90 minutos. A gente viu isso contra o Bahia, de um cara que é muito participativo, de um cara que faz muito trabalho sujo, né? Ele participa muito da marcação-pressão, ele rouba muita bola, ele briga muito, é um jogador brigador, né? Também lá na Colômbia falam disso, que ele é o cara que numa dupla de ataque, ele faz todo o trabalho sujo daqui a pouco que o Valencia não precisa fazer. O Valencia não tem essa característica, né? Se vocês forem ver, a marcação do Valencia é uma marcação, né, bem diferente do Borré. O Borré é um cara que marca de maneira fulminante. E lá na Colômbia falam sobre muito, né? Até por isso o apelido dele, La Máquina, é por isso, por ser um jogador que não cansa durante os 90 minutos. Outra situação, duas situações na verdade sobre o mercado da bola. David, inclusive fez gol contra o Grêmio, belíssimo gol inclusive. O Vasco que deve exercer a opção de compra do David no fim do ano. Ele vai bater os 60% dos jogos, vai até passar de 60%, né? Hoje ele participou já de 85% dos jogos do Vasco, um pouquinho mais disso, né? Mas arredondando a 85%. E é um jogador que no final do ano vai ser comprado por 10 milhões de reais, e o Inter vai conseguir recuperar aquilo que gastou há cerca de 3 anos atrás, quando comprou ele, por exemplo, do Fortaleza. Edenilson, segundo o JB, o Edenilson tem negociações com o Grêmio a pedido do técnico Renato Portaluppi para ser o camisa 8 do Grêmio. Ele não tá jogando lá no Atlético. Com o novo treinador, que é o Gabriel Milito, ele perdeu ainda mais espaço. É um jogador já de 34 anos, vai fazer 35 esse ano. E é um jogador que a pedido do Renato negocia com o Grêmio. Inclusive, as negociações, o Grêmio tem um otimismo que possa fechar com esse jogador. Bom, se o Edenilson vier para o Grêmio, primeiro que a situação dele, que já era inviabilizada no Inter, vai ficar ainda pior, né? E vai ficar um clima bem ruim em Porto Alegre, né? Com ele vindo para o rival. Isso todo mundo já sabe, inclusive no Grenal vai ser bem engraçado de ver essa situação. Mas realmente o Inter, que tem uma porcentagem, mas dependendo de como for essa liberação, daqui a pouco, se essa liberação não envolver dinheiro, o Inter até pode ganhar uma grana nisso, mas caso contrário, pode ser que isso nem acabe acontecendo, mas o Inter também está de olho nessa situação, porque pode receber aí uma pequena quantia desse valor, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo com essas informações. Valeu, falou e fui!